Bem-vindos ao nosso novo vídeo. Hoje preparamos mais um tópico interessante para vocês. Se gostaram do vídeo, não se esqueçam de deixar seu feedback, sua opinião é importante para nós. Então, não percam mais tempo e vamos começar o vídeo. Camila sempre acreditou no amor. Mesmo após algumas decepções na juventude, seu coração continuava aberto, esperando pelo homem certo. E quando Renato entrou na sua vida, ela teve certeza de que finalmente tinha encontrado aquilo que tantas vezes sonhou. Ele era tudo o que ela idealizava: educado, gentil, atencioso e, acima de tudo, presente. Um médico respeitado, com uma voz calma e um sorriso que parecia feito só para ela. Desde o primeiro encontro, ele fez questão de mostrar o quanto ela era especial. Levava flores sem motivo, cozinhava para ela aos domingos, escrevia bilhetes doces escondidos nos bolsos do casaco dela. Tudo parecia perfeito demais para ser verdade. Durante 2 anos, Camila viveu como se estivesse num conto de fadas moderno. Viajaram juntos, conheceram cidades, compartilharam segredos à luz de vela, e choraram de emoção ao assistir filmes românticos abraçados no sofá. Renato falava constantemente em futuro. Queria comprar um apartamento maior, falou em filhos, mencionava casamento de forma natural. Camila se entregou por inteiro, sem medo. Acreditava nele, acreditava no que construíam. Ela se lembrava, com um brilho nos olhos, do fim de semana em que viajaram para Campos do Jordão. Na lareira acesa, ele olhou nos olhos dela e disse: "Você é a mulher da minha vida. Quero envelhecer com você." Camila guardou aquela frase no coração como um tesouro. Sempre que a insegurança ameaçava aparecer, ela repetia essas palavras para si mesma. Afinal, Renato era um homem ocupado, médico de plantão, às vezes distante por conta do trabalho. Era normal. Ela confiava nele. Mas, com o tempo, pequenos detalhes começaram a incomodar. Renato nunca a apresentou oficialmente à família. Dizia que seus pais eram reservados, antiquados, e que preferia esperar o momento certo. Camila tentou entender. Também percebeu que ele evitava tirar fotos com ela e postá-las nas redes sociais. Quando ela comentava algo, ele respondia com brincadeiras ou mudava de assunto. Mesmo com essas pequenas dúvidas, Camila se entregava. Queria acreditar que tudo tinha uma explicação. O amor era forte demais para se abalar com detalhes. E então, chegou a sexta-feira. Renato a ligou no fim da tarde com um tom de voz diferente, quase emocionado. "Amor, amanhã vai ser um dos dias mais importantes da minha vida. Quero que você esteja linda. Vai ser uma surpresa, algo inesquecível. Confia em mim." "Claro, meu amor", respondeu Camila, sentindo o coração acelerar. "O que vai ser? Você vai me contar?" "Não, é surpresa. Só esteja pronta às 16 horas. Vou te mandar o endereço." Camila passou a noite inteira acordada, imaginando. Um pedido de casamento? Um jantar surpresa com a família dele? Será que ele finalmente ia oficializar tudo o que viviam? Na manhã de sábado, ela acordou cedo. Escolheu seu vestido favorito, fez as unhas, arrumou o cabelo num salão caro, colocou perfume, maquiagem leve e o colar que Renato havia lhe dado no último aniversário. Era o dia mais esperado da sua vida. O dia em que tudo mudaria. Ela se olhou no espelho e sorriu. Era a mulher mais feliz do mundo. Quando o carro chegou ao endereço enviado por Renato, Camila estranhou. Era um salão de festas luxuoso, decorado com flores brancas e música ao fundo. Ela pensou: será que ele preparou uma festa de noivado? Um jantar de apresentação? Mas nada poderia prepará-la para o que estava prestes a acontecer. Ela desceu do carro, com os olhos brilhando e o coração acelerado. Mas, ao atravessar o portão do salão, tudo ao redor começou a perder o som, como num pesadelo silencioso. Lá estava Renato. The Eternal. No altar. Segurando a mão de outra mulher. Camila congelou. Sentiu o chão sumir. O sangue fugiu do rosto. Ela não entendia. Aquilo não podia ser real.
Estava em choque. Uma senhora se aproximou com expressão de constrangimento. Moça, você não pode estar aqui. Isso é um casamento privado. Camila não respondeu. Apenas olhava fixamente para o altar, para o homem que dizia amá-la, sorrindo para outra mulher. Uma lágrima escorreu, silenciosa. E então, a realidade a atingiu com força. Ela foi enganada, usada, descartada. No dia mais importante da vida dele, ele escolheu mentir, trair e destruí-la, como se ela fosse nada. Camila saiu dali cambaleando, como quem sobrevive a um desastre. E era apenas o começo do seu verdadeiro pesadelo. Camila não conseguia dormir. O travesseiro ainda estava molhado das lágrimas da noite anterior. Na verdade, ela já não sabia distinguir onde terminava o choro e começava a dormência. Era como se seu corpo tivesse desligado, mas a mente continuasse presa naquele salão, naquele instante em que tudo desmoronou. Ela se lembrava de cada detalhe com clareza cruel. O vestido branco da noiva, os olhos de Renato brilhando com felicidade, o buquê nas mãos dela. Um amor que não era dela. Um casamento que nunca foi para ela. A maior traição que poderia imaginar, vivida ao vivo, como uma peça de teatro macabro em que ela foi a única espectadora sem bilhete. Camila passou o domingo inteiro em silêncio. Não atendeu telefonemas, não abriu mensagens, não saiu da cama. Não comia. Não falava. Apenas revivia, em looping, as promessas quebradas e os sorrisos falsos. Você é a mulher da minha vida, ele disse uma vez. Mas a mulher da vida dele tinha outro nome. E agora era sua esposa. Na segunda-feira, ela criou coragem para tentar ligar para ele. Ainda não acreditava completamente no que tinha visto. Talvez houvesse uma explicação, uma justificativa. Talvez fosse um mal-entendido inacreditável. Ela discou o número com as mãos trêmulas, mas a resposta foi imediata. Este número não está mais recebendo chamadas. Bloqueada. Ele simplesmente apagou a existência dela como se fosse um rascunho mal feito. A dor deu lugar à raiva. E a raiva, a necessidade de respostas. Camila levantou-se, tomou um banho gelado e ligou o computador. Precisava entender quem era a mulher que havia se casado com Renato. Começou a vasculhar redes sociais. Procurou o nome dele no Instagram, mas o perfil estava privado. Porém, com um pouco de persistência, encontrou o nome completo dele em um artigo médico. Através disso, achou o perfil da clínica onde ele trabalhava. Em uma das fotos marcadas, lá estava ele, ao lado da mesma mulher do altar. É legendadizia. Com minha noiva linda, na comemoração do nosso noivado. Data da postagem: 5 meses atrás. Camila sentiu o estômago revirar. Naquele período, Renato ainda estava dormindo em sua cama, dizendo que a amava. Ele a beijava com a mesma boca que beijava a outra. Dizia boa noite, amor, e depois corria para o outro lado da cidade, para viver uma segunda vida. Ela continuou a busca. Encontrou o perfil da noiva, agora esposa, e viu inúmeras fotos dos dois, sorridentes, em viagens, jantares, festas de família. Era evidente que aquele relacionamento não era novo. Era sério. E Camila era a outra. A amante sem saber. A cada clique, uma facada. A cada foto, uma parte dela morria. Como pôde não perceber? Como ele conseguiu manter essa farsa por tanto tempo? As mensagens de amor, os planos de futuro, tudo era ensaiado. Unscript. Camila sentia-se usada, manipulada, jogada fora como lixo depois de servir ao propósito de inflar o ego de um homem egoísta. Mas, entre a dor e o colapso, algo dentro dela começou a mudar. Ela já não chorava com a mesma fraqueza. As lágrimas agora queimavam como combustível. Ela precisava se defender. Precisava expor aquilo. Mesmo que fosse só para não enlouquecer. Escreveu, então, um longo texto. Contou sua história desde o começo. Sem sensacionalismo, apenas a verdade.
Como conheceu Renato, como foi enganada, como descobriu o casamento, como ele a fez acreditar em algo que nunca existiu. Ela postou em um fórum de relacionamentos anônimo, que ativou a função de compartilhamento. Em poucas horas, o texto se espalhou como fogo. Milhares de comentários começaram a aparecer. Pessoas indignadas, outras compartilhando suas próprias histórias de traição, e muitas apoiando Camila por sua coragem em expor a verdade. Ela recebeu mensagens de desconhecidos. Obrigada por compartilhar isso. Aconteceu comigo também. Você não está sozinha. Você é forte. Ele é um covarde. Renato não podia mais fingir. Mesmo sem nomes, o círculo profissional dele começou a comentar o escândalo. Alguns colegas reconheceram os detalhes e ligaram os pontos. Camila, no meio do caos emocional, sentia que algo mudava. Ainda doía. Ainda era insuportável pensar em tudo o que perdeu. Mas, pela primeira vez, sentiu que estava retomando o controle da própria narrativa. E ali, no meio da tempestade, ela começou a transformar sua dor em algo maior. Algo que poderia talvez ser o início de sua liberdade. A viralização do seu desabafo foi algo que Camila nunca esperava. Em menos de 48 horas, seu texto já havia sido compartilhado em centenas de páginas e perfis, com milhares de comentários. Pessoas de todos os cantos do país comentavam, se identificavam, apoiavam. Ela virou um símbolo de resistência silenciosa, daquelas mulheres que foram enganadas, traídas, invisibilizadas, e ainda assim conseguiram reagir. Mas Renato? Silêncio absoluto. Ele não mandou mensagem. Não ligou. Não deu nenhuma explicação. Nenhuma tentativa de negação. Nada. Como se nunca tivesse existido nada entre eles. O silêncio dele era ensurdecedor. E cruel. Camila, entre lágrimas e raiva, olhava para o celular a cada 5 minutos, esperando algum sinal dele. Talvez um pedido de desculpas. Talvez uma justificativa. Mesmo que falsa. Algo. Mas o nada era o que mais doía. Ser ignorada por quem dizia amá-la era pior do que o próprio casamento secreto. Com o passar dos dias, ela decidiu que não ia mais esperar. Se ele não falaria, ela encontraria alguém que falasse. Foi então que resolveu procurar antigos colegas de Renato. Pessoas que o conheciam bem. Começou com um médico que trabalhava na mesma clínica, alguém que já havia curtido fotos dos 2 tempos atrás. Mandou uma mensagem direta, contando que precisava entender o que havia acontecido. Para sua surpresa, o médico respondeu no dia seguinte e aceitou encontrá-la para um café. Sentados em uma cafeteria discreta da cidade, Camila se sentia exposta, vulnerável, mas determinada. O homem, chamado André, parecia desconfortável. Mexia nas mãos, desviava o olhar. Até que disse: Camila, eu me sinto mal por você. Sinceramente. Mas você não é a primeira. Renato sempre teve esse comportamento. Como assim? Perguntou ela, sentindo o coração acelerar. Ele é bom em esconder. Sempre foi. Sempre teve essa imagem de médico exemplar, noivo fiel, mas eu já ouvi histórias antes. Mulheres que ele namorava em segredo, casos com pacientes, funcionárias. Ninguém fala nada porque ele é querido pelos diretores. Mas não me surpreende. Camila ficou em silêncio. Era como ouvir o diagnóstico de uma doença que ela sabia que existia, mas fingia não ter. Ele nunca foi sincero comigo. Sussurrou. Com ninguém, Camila. Com ninguém. Ela agradeceu a conversa, e saiu com uma mistura de alívio e dor. Alívio por saber que a culpa não era dela, mas dor por ter sido só mais uma entre tantas. Ele nunca a amou. Ele nunca amou ninguém além de si mesmo. Naquela noite, Camila chegou em casa, e decidiu escrever novamente. Mas dessa vez, não para a internet. Escreveu para si. Pegou um caderno antigo, capa de couro, e escreveu em letras grandes na primeira página. Para que eu nunca mais me esqueça. Ali, começou a registrar tudo. Não só os fatos,
Mas os sentimentos, os pensamentos, as memórias. Cada detalhe. Era uma forma de purgar a dor. Uma terapia silenciosa. No meio do processo, uma amiga próxima sugeriu que ela transformasse aquilo em algo maior. Você tem uma voz, Camila. E agora tem uma história que pode ajudar outras mulheres. Já pensou em transformar isso num projeto? Ela pensou. E pensou. E quanto mais pensava, mais fazia sentido. Criou então um pequeno blog pessoal. Nele, publicou crônicas emocionais sobre amor, dor, autoengano e reconstrução. Cada texto era escrito com o coração aberto, como se falasse com uma versão mais jovem de si mesma. O retorno foi imediato. Comentários carinhosos, mensagens de mulheres que estavam passando por relacionamentos tóxicos, outras que estavam se libertando. Algumas diziam que, graças às palavras de Camila, tiveram coragem de deixar relacionamentos abusivos. Ela começou a perceber que sua voz tinha poder. Que sua história, por mais dolorosa que fosse, agora servia para dar força a outras. Em paralelo, Renato começou a sentir os efeitos colaterais da verdade. Alguns pacientes o questionavam. Uma enfermeira pediu para ser transferida de setor. Circulavam boatos. Ele nunca respondeu nada publicamente, mas tentou se proteger da forma mais previsível. Entrou em contato. Camila recebeu uma mensagem anônima, que claramente era dele. Um e-mail com palavras frias, formais, dizendo que lamentava os mal-entendidos, e que esperava que ela pudesse seguir em frente sem mais difamações. Ela leu. Rio de Ironia. E apagou. Não precisava mais dele. Nem da voz dele. O silêncio que antes a machucava agora era libertador. Porque, finalmente, ela estava falando. Meses haviam se passado desde o dia em que Camila teve o coração despedaçado. A lembrança ainda vivia em sua memória, mas já não dominava seus dias. Agora, ela era outra. Não uma nova mulher, mas uma mulher que havia despertado, que havia se reencontrado entre os cacos da própria dor. O blog que ela começou por impulso se tornará um refúgio para muitas mulheres. Histórias começaram a chegar por e-mail, por mensagem, por comentários. Era como se, ao compartilhar sua dor, ela tivesse aberto uma porta onde outras mulheres também podiam entrar, tirar suas máscaras e dizer: "Eu também fui enganada." Camila respondia a todas com carinho. Nunca com frases prontas ou conselhos genéricos, mas com empatia sincera. Ela sabia que nenhuma dor é igual à outra, mas o sentimento de abandono, de traição e de invisibilidade era universal. Ao mesmo tempo, ela começou a cuidar de si como nunca antes. Entrou na terapia, voltou a fazer aulas de dança, uma paixão antiga que havia abandonado durante o relacionamento com Renato, e retomou um antigo projeto de escrever um livro. Mas, acima de tudo, aprendeu a silenciar a voz interna que dizia: "A culpa foi sua." Não, não foi. Renato escolheu enganar. E ela escolheu sobreviver. Com o tempo, o que era só um blog se transformou em algo maior. Camila foi convidada para lives, podcasts, eventos online para falar sobre relacionamentos abusivos e manipulação emocional. De forma orgânica, tornou-se uma voz respeitada entre comunidades de apoio. E isso não fazia dela perfeita, ou completamente curada, apenas mais consciente. "Eu não sou forte o tempo todo", ela dizia. "Mas aprendi a não me calar." Foi em um desses eventos que conheceu Rafael, um escritor e psicólogo convidado para debater autoestima feminina na era digital. Durante a conversa ao vivo, Camila se sentiu surpreendentemente à vontade. Rafael não tentou explicar sua dor, nem oferecer soluções mágicas. Ele ouviu. E isso, naquele momento, foi o maior gesto de respeito que ela podia receber. Após o evento, trocaram mensagens. Conversaram sobre livros, sobre cinema, sobre memórias de infância. A amizade nasceu naturalmente. Sem pressa, sem cobranças, sem aquela sensação sufocante de que algo precisava acontecer. Camila não estava procurando amor. Mas também não o temia mais. Ela havia aprendido que o amor verdadeiro começa por si mesma.
Enquanto isso, Renato continuava vivendo sua nova vida conjugal, mas em silêncio. Após a repercussão do caso, sua imagem pública havia sido arranhada. Alguns colegas de profissão se afastaram, outros ainda fingiam que nada havia acontecido. Sua esposa, ao que parecia, ignorava os boatos, ou talvez preferisse não enxergar. Camila não se importava mais. Ela não o stalkeava, não procurava notícias, não mencionava seu nome. Ele agora era apenas um capítulo encerrado. O livro que ela escrevia avançava. Não era uma autobiografia direta, mas sim uma coletânea de crônicas e reflexões inspiradas em sua jornada. Cada capítulo trazia um fragmento da mulher que ela foi, e da mulher que estava se tornando. No prefácio, escreveu: "Durante muito tempo, acreditei que ser amada significava ser escolhida. Hoje sei que ser amada de verdade começa quando eu escolho a mim mesma." Essa frase viralizou assim que compartilhou no Instagram. Era simples, mas poderosa. E refletia exatamente o ponto onde Camila havia chegado. Uma tarde, ao sair de uma entrevista de rádio, ela caminhava por uma praça da cidade, quando viu uma moça chorando sentada num banco. Camila hesitou por um segundo, mas aproximou-se com cuidado. "Você está bem?" perguntou com doçura. A jovem a olhou com os olhos vermelhos. Acabei de descobrir que fui traída. Não sei o que fazer." Camila sentou-se ao lado dela, tirou da bolsa um cartão com o nome do blog e disse: "Lê isso. E lembra que, mesmo quando parece que acabou tudo, ainda tem recomeço." Elas se abraçaram. Nenhuma palavra a mais foi necessária. Naquela noite, Camila voltou para casa, e, sentada à mesa com uma xícara de chá, sorriu sozinha. Não porque tudo estava perfeito, mas porque ela, enfim, estava em paz com sua imperfeição, e com sua força. O tempo passou. Camila, agora aos 30 anos, olhava para trás e mal reconhecia a mulher que um dia chorou sozinha em seu quarto, vestida como uma noiva invisível, enquanto o homem que dizia amá-la jurava amor eterno a outra. A dor que antes era um grito constante dentro dela, havia se transformado em algo mais leve, uma cicatriz silenciosa, que às vezes ardia com a memória, mas que já não sangrava. Seu livro foi publicado. Metade de mim acreditava. A outra metade sobreviveu. Esse foi o título escolhido. E assim como seu blog, o livro também encontrou seu público. Mulheres, homens, jovens, até idosos, leitores de todas as idades que já haviam experimentado a sensação de ser enganados, abandonados, silenciados. A obra virou best-seller em menos de 3 meses. Não pela fama, mas pela verdade que continha. Cada página era como uma conversa íntima, um abraço silencioso, um espelho. Ela foi convidada para entrevistas, programas de TV, conferências. Seu nome passou a ser citado como referência em superação e resiliência. Mas, no íntimo, Camila sabia: sua maior vitória não era o reconhecimento público. Era não ter desistido de si mesma. Naquela tarde de primavera, ela se preparava para um evento muito especial. O lançamento do seu segundo livro, uma coletânea de cartas escritas por leitoras que se inspiraram em sua história para recomeçar. O local era pequeno, aconchegante, cercado por plantas e luz natural. Um espaço de cura, como ela mesma dizia. Enquanto autografava os livros, uma jovem se aproximou, os olhos marejados. "Camila, eu só queria te agradecer. Você não me conhece, mas seu primeiro livro me deu coragem para sair de um relacionamento abusivo. Eu estava presa havia 4 anos, e hoje estou livre." Camila se levantou, emocionada. Abraçou a jovem com força. "Eu conheço você sim. Você é quem eu era. E você é quem eu me tornei também." Aquele momento selou algo dentro dela. A certeza de que sua dor havia encontrado propósito. Que seu sofrimento não foi em vão. Mais tarde, sozinha em casa, sentou-se à varanda com uma taça de vinho. O céu alaranjado do fim de tarde pintava o horizonte com tons de recomeço. Ela abriu o caderno de capa de couro, aquele onde tudo começou, e escreveu uma última carta. Não para Renato,
nem para o passado, mas para ela mesma. Camila, você sobreviveu. Você acreditou no amor e foi traída, sim. Mas isso não te fez fraca. Isso te ensinou a ver com novos olhos. Você foi deixada de lado no dia mais importante da vida dele, mas esse não era o dia mais importante da sua vida. O mais importante está sendo construído, agora, com cada passo, com cada verdade que você vive. Você não precisa mais mendigar amor onde há ausência. Hoje, você é sua própria casa. Hoje você é livre. Dobrou a carta, colocou dentro de uma garrafa de vidro transparente, e naquela mesma noite foi até a praia. Andou até a beira do mar, com os pés na água morna, e lançou a garrafa ao oceano. Ali, naquele gesto simples, encerrou um ciclo. Ela não odiava mais Renato. Não o amava também. Ele havia sido um personagem importante em seu enredo, sim, mas apenas isso, um personagem. Agora, ela era a autora. E escrevia uma nova história, a sua com mais verdade, mais consciência, mais amor próprio. Rafael ainda fazia parte da sua vida. Não como salvador, não como conto de fadas. Mas como alguém que caminhava ao seu lado, respeitando seu tempo, suas dores e suas conquistas. Eles riam juntos, escreviam juntos, viviam no presente, sem pressa, sem rótulos. Apenas com leveza. No final daquele dia, Camila fechou o caderno pela última vez e sorriu. Porque entendeu, finalmente, que nem todas as histórias de amor terminam com um felizes para sempre entre dois. Algumas terminam, e recomeçam, quando uma mulher aprende a amar a si mesma acima de qualquer promessa quebrada.